Hoje pela manhã minha esposa escolheu uma mãe para pregar, falou de Maria, e eu escolhi uma outra mãe para pregar. Vamos falar da Sunamita, uma mulher que aparece na Bíblia sem nome, e ela é conhecida pelo lugar onde ela morava, em Sunem. Então, nós vamos ler esse texto de 2 Reis, capítulo 4, verso 8, por enquanto até o verso de número 16. Diz a palavra do Senhor assim: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos seus braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. Uma palavra de oração. Deus e Pai amado, soberano, um profeta Eliseu, um dos mais badalados de sua época, um homem que tinha penetração em vários lugares entre o povo. Ele, quando vai a Sunem, passa diante da casa de uma mulher, de um casal que tinha posses, tinha condições. Eles viviam naquela cidade de uma forma simples, porque era um grupo simples. Mas entre estes, eles tinham tantas condições e um coração tão aberto, que eles, ao perceberem que o profeta, que o homem de Deus, passava por lá regularmente, eles o chamavam, começaram chamando para fazer uma refeição. Existia leis de hospitalidade nesta época. Então eles começaram chamando, e ao se relacionar com esse profeta, ao ouvir as suas palavras, percebem que ele era um homem de Deus, e falava de Deus, e era uma pessoa honrada. E então, um belo dia, ela, em comum acordo com o seu marido, ela resolve ampliar a sua casa no terraço e colocar mais um cômodo, para que quando o profeta passasse por ali, ele tivesse um lugar adequado para ficar. Um lugar com uma cama, uma cadeira e um lugar para escrever. Olha que cuidado, né? Olha que cuidado, olha que interesse na vida daquele homem, na vida daquele profeta. Então ela fazia assim junto com o seu marido, e este fato tocou o coração do profeta. Este fato tocou o coração daquele homem, que era um homem de uma sensibilidade muito grande, pois ele, inclusive, falava com Deus.
Ele conseguia ouvir Deus no monte, ouvir Deus nos momentos de oração. Então nós estamos aqui com uma cena tremenda. Uma cena em que nós temos um casal que oferece estadia gratuita, respeitando as suas leis de hospitalidade, da sua cultura, percebendo algo mais, que aquele homem era um homem especial, de fato era um profeta do Senhor. Então ela resolve oficializar a sua presença ali. Quando vier a Sunem, você tem um lugar na minha casa. Quando vier a Sunem, você tem um lugar aqui conosco. Você pode vir. Você e o seu moço aí, o Geazi, o pequeno Geazi, o jovem Geazi. E o profeta ficou muito tocado com isto. Agora, quem de nós não ficaria tocado? Quem de nós não teria gratidão no seu coração para retransmitir, para retribuir? E foi isso que agora estava acontecendo no coração de Eliseu. Ele tinha agora um coração cheio de gratidão. E ele então pensou, como eu posso agradecer? Como eu posso agradecer além das palavras? Porque com certeza ele já tinha agradecido com as palavras. Com certeza o seu gestuário já dizia que ele era uma pessoa muito feliz com aquela oferta que foi feita naquele momento. Ele então fala com Geazi, conversa lá entre eles. Chame a mulher, chame a sunamita. O que eu posso fazer por você? E aquela mulher que não precisava de nada, olha eu já me traindo aqui. E aquela mulher que não precisava de nada. Você conhece a história? Ela tinha uma grande necessidade, sim. Uma necessidade de todo ser humano. Porque para viver a experiência do humano, é muito difícil ser feliz. Passando por essa vida, sem ver a sua descendência. Sem ver alguém que você cuidou. Ela tinha essa necessidade, sim. E o profeta não fazia ideia. O profeta então chega e pergunta, e ela então diz que não estava precisando de nada não. Ela não trouxe, ela não abriu seu coração. Ela ficou restrita naquele momento. E o profeta então, ele deu exemplos do que ele poderia fazer. Ele disse, olha, eu tenho livre trânsito com o rei. Eu tenho livre trânsito com o chefe da guarda. Você precisa de alguma coisa dessas figuras? Talvez de proteção? Talvez de alguma causa que o rei possa julgar? Você está esperando? Eu tenho penetração nesses meios. Do que você precisa? E ela mesmo assim, ela agradeceu. E ela disse que não precisava de nada não. A senhora tem nos tratado, estou lendo o verso 13. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela, a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Porque podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército. Ela havia respondido, eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi, Geazi, ela está bem. Ela diz que está bem, que ela não precisa de nada. Mas Geazi, eu imagino Geazi, aquele moço, bem inexperiente da vida. Porque ele diz uma coisa também que ele não sabe que isso é verdade. Ele diz, ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Não quer dizer nada, né? Então Eliseu mandou chamá-la novamente. Vai chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher, por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Sabe assim? Uau! Aquele impacto que aquela mulher tomou. Mas ela assim, mesmo assim resiste. Mas ela mesmo assim diz,
Não, meu senhor, homem de Deus, não minta a esta sua serva. Eliseu, nesse momento, ele toca na grande ferida dessa mulher. Algo que já estava sepultado no seu coração. Uma esperança que não existia mais. Um futuro que não existia mais. Ela não pensava mais disso, muito embora sentia falta disto. Muito embora sentia falta de um filho. Porque, meus irmãos, um filho coroa a experiência do humano na face da terra. O que você planta nele, o que você deixa nele. Quando você morre, eu, graças a Deus, ainda estou muito longe disso, mas os meus já cresceram, já estão dando frutos, e eu já vejo isto, e me alegro em muito, por ter passado por esta vida, e estou deixando um legado em alguém. Muitos legados eu sei que eu acabarei deixando, mas os filhos é o mínimo que eu poderia estar fazendo. E não vem com esse papo moderno que, não, eu resolvi não ter filhos. Pois é, aí vai adotar um pet e vai tratar ele como gente. O cara que resolveu não ter filhos. A outra liga para mim, tal, está falando comigo no telefone e tal. Eu perguntei, vocês têm filhos? Não, nós temos pets. Falei, meu Deus. Eu perguntei, vocês têm filhos? Não, nós temos pets. Meteram na cabeça dessa gente que um pet pode fazer as partes, às vezes, de um filho. Meteram na cabeça deles. Eles só vão descobrir muito tempo depois que eles acreditaram numa coisa bem fora daquilo que deveriam acreditar. Ou então, a moda mais recente, que não vingou muito, né? Pelo menos na internet não vingou, mas bebê reborn. Mas isso é velho, tá? Isso é velho, porque eu lembro que minha tia, que não tinha casado, comprou uma boneca desse tamanho, chamada Henriette. E a boneca tinha a data de aniversário, não tinha ainda certidão de nascimento, mas data de aniversário tinha, nome tinha, e ela vestia a boneca, todo mês tinha uma roupa nova na boneca, e quando a gente olhava, vem cá, chamava a gente para ver a roupa nova que ela tinha comprado para a Henriette. Só que a Henriette era uma boneca desse tamanho, assim, tipo um para-Pedro grande. Bonecas de 40 anos atrás era assim, né? 40? Não, mais do que isso. Mais do que 40 anos atrás. São as pessoas que defendem esse argumento aí, que ter filho é bobeira, é bobagem, dá muito trabalho, tal, eu quero curtir a vida, e etc e tal. Mas vai passar por esta vida sem ter sentido a experiência humana, que é de cuidar de uma outra pessoa. Quando a gente fala em ter filhos, a gente não fala só em ter filhos do próprio ventre. Fala em mais do que isso. Que todos os animais têm filho do próprio ventre. Isso não é nenhuma vantagem do ser humano. Mas cuidar de um outro ser é a maior experiência humana já vivida por um ser. Então, por mais que existam pessoas assim, destituindo a maternagem e a paternagem, enfim, não é? Eles, coitados, acreditaram numa inverdade. Acreditaram numa inverdade e vão se dar conta só muito tempo depois. Esta mulher aqui não. Ela sabia desta verdade. Mas a sua condição, por algum motivo, lhe impedia. Não sabemos se era exatamente porque o marido era velho, mas ela poderia ser estéril. Ela poderia ter outros problemas. E aqui está uma mulher com uma dor, mas uma dor guardada. Uma dor interna, uma dor silenciosa. E quando o profeta diz, daqui a um ano, quando eu voltar,
você terá um filho. Não brinca comigo, não brinca comigo, porque essa página eu já passei da minha vida. Eu não quero mais sofrer por isto. Imagine o quanto essa mulher já sofreu por isto, tentando e pensando o porquê não acontece. E ela diz, não brinque com isso. Irmãos, é diferente, por exemplo, da dor de Sara. Sara tinha um marido velho, mas quando o anjo chegou e teve aquela conversa lá com Abraão e disse que daqui a um ano teria um filho, o que Sara fez? Eu vou ficar grávida daqui a um ano. E ficou rindo do outro lado da tenda. Ela também tinha uma agonia. E ela expressava isso. E quando alguém solta um lampejo de esperança, ela acredita. Ela aceita. Ela não rejeita. Diferente da mãe de Samuel, que era estéril. E quando também lhe prometido um filho, ela reconhece ser o resultado de muitas orações, de muito joelho, de muitas lágrimas. Esta mulher não, ela tinha uma dor e sepultou a sua dor. Não queria mais falar nisso. Não queria mais conversar sobre esse assunto. Está bom como está. Eu estou vivendo bem. Quando o profeta perguntou, o que vocês precisam? Eu sou amigo lá do rei e tal, conheço o chefe da guarda. Ela disse, estou bem vivendo no meio do meu povo. Deixa eu aqui quieta. Não quero nada com o seu rei, não quero nada com o comandante da guarda. A gente está bem. A gente não quer nada não, moço. A gente quer só abençoar o Senhor quando o Senhor vem aqui, fica na nossa casa, gosta da nossa hospitalidade. É só isso que a gente quer. Eu vou continuar essa história. Verso 17 em diante. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai, ai, minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos, leve-o para sua mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse, mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou, por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela respondeu, não faz mal. Então, ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo, pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser que eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Gente, até esse ponto, observa o que esta mulher fez. Um ano depois ela teve um filho, de fato, conforme o profeta havia falado. O garoto já estava grandinho, já acompanhava o pai, provavelmente com um pouco mais de 7 anos. Ele já acompanhava o pai. O pai estava em algum lugar junto com os servos e deu uma dor de cabeça, ele estava na colheita lá do campo, deu uma dor de cabeça no garoto. Uma dor de cabeça louca no garoto. E o pai então falou assim, leve ele para a mãe dele, porque ele está passando mal. E então, levou para a mãe. Pai é sempre assim, né? Eu estou vendo lá os papais lá, né? O papai Léo com a pequenininha lá, com a Lulu lá no colo. Quando está quietinha, fica no colo para lá, fica no colo para cá, fica no colo para lá.
chorou, toma, Tamires, toma. Está achando que quer mamar. Aí a mãe diz assim, meu Deus, não fica 10 minutos. Filho chora, pai não sabe o que fazer. A solução, entrega para a mãe. Quem é mãe aqui sabe disso, não é assim? Chorou, procura logo a mãe. Então, esse pai aqui fez a mesma coisa. Aconteceu um problema com ele. Chama lá, leva ele para a mãe dele. Agora a mãe, muito decidida, irmãos, ficou com ele no colo. A dor não passava, provavelmente ficou em oração. A dor não passava. E aí o que aquela mulher faz? Aliás, o que acontece? A criança morre no seu colo. Ela coloca a criança na cama, no quarto do profeta, tranca a porta, chega para o marido e diz, olha, eu preciso de um servo aqui com uma mula e com uma carroça rápido que eu tenho que fazer um negócio, eu vou lá no homem de Deus. Ele fala, mas hoje não é lua nova, não é sábado, o que você vai fazer lá? Ela não fala para o marido. Provavelmente não adiantaria nada na cabeça dela falar para o marido. E ela pega e vai com o seu servo até o Monte Carmelo de carroça, correndo de carroça. E o pai ficou para lá, sem saber o que estava acontecendo. Por que a mulher foi buscar? Por que a sunamita, sua esposa, foi buscar o homem de Deus? Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo, veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, vai tudo bem com você, com o seu marido, com o menino? Ela respondeu, vai tudo bem. Gente, como assim? Ela respondeu, vai tudo bem? O profeta manda o seu moço correr à frente e pegá-la lá no meio do caminho, para trazer logo as notícias, porque ele achou estranho a sunamita lhe procurar. Provavelmente deve ter visto sim que ela vinha num galope apressado. E ela diz para o moço, não, está tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou os seus pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse, por acaso eu pedi a meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Eu pedi algum filho? Eu não te avisei? Eu não falei para ti? Não me engane. Pode olhar lá o que aconteceu. Ele morreu. E agora eu vou sofrer muito mais. Antes eu sofria por não ter. E agora eu vou sofrer porque perdi. Olha quantas coisas passaram por aquela cabeça. Então o profeta disse a Geazi, cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Gente, que ordem, né? Vá, Geazi, pegue o cajado aqui do profeta, leve o cajado, vá correndo, não converse com ninguém pelo caminho, não quero que você fale com ninguém. E se alguém chamar você para falar, não fale, não pare, vá, urgente, correndo, e coloque o meu cajado sobre a criança. O cajado do profeta era simbólico. O cajado do profeta não tinha nenhuma condição de fazer nenhum milagre. O único cajado que foi usado em milagres na Bíblia foi o cajado de Moisés. Moisés tinha um cajado poderoso. Ele apontava, enfiava o cajado na terra, levantava o cajado, apontava o cajado, e as coisas iam acontecendo. E isso fez com que o cajado se tornasse símbolo de poder, de autoridade, mas não
um instrumento mágico, que a sua simples presença fizesse alguma coisa ser diferente. E aqui nessa cena, essa mulher vendo muito, vendo bastante, ela diz: não, você manda o cajado, mas eu não vou largar você enquanto você não for. Eu quero você lá. É você que tem que ir lá. Diz a palavra assim: então o profeta falou com Geazi, porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. No meio do caminho, eles estavam no meio do caminho, o rapaz já tinha ido, colocado o cajado, não aconteceu nada. O menino não acordou. O menino não acordou. Devolveu o cajado. Aí ele: o menino não acordou. E agora? O que a gente vai fazer? Eles estão indo. Irmãos, milagre acontece na relação, na intimidade, no vínculo. É vínculo com Deus. É vínculo com o Senhor. E o profeta agora vai estar presente. Esse profeta para esta mulher, ele representa o próprio Deus. E ela sabe que a presença desse homem lá faria toda a diferença. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou seus pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou seu filho e saiu. E essa história termina aqui. Uma mulher que tinha uma dor sepultada, uma dor que ela não queria mais ouvir falar, uma dor resolvida. Não quer dizer que ela não tinha fé. Ela tinha fé. Não quer dizer que ela não tinha visão. Ela tinha visão. Mas por algum motivo, ela sepultou a sua dor. Ela abandonou a esperança. Ela não orava mais por um filho. Ela não queria mais saber daquele tipo de negócio, de vida, de fala. Ela não queria mais. Mas quando finalmente ela tem um filho, quando a esperança é ressuscitada e ela tem um filho, ela trata com o máximo da fé possível e imaginável. E quando algo acontece, ela mostra quem era. Correu para o profeta. Quem podia fazer alguma coisa? Se alguém podia fazer alguma coisa, era o profeta. Geazi: está tudo bem. Geazi: está tudo bem, Geazi. Está tudo bem. Geazi foi no meio do caminho, encontrou ela: está tudo bem com a senhora, com o seu marido? Está tudo bem, Geazi, está tudo bem. Mas quando chegou nos pés do profeta, nos pés da pessoa certa, ela se jogou e seu coração estava em amargura. Seu coração agora estava pesado. E Eliseu logo percebeu aquilo e ficou até espantado, porque o Senhor não havia dito isso previamente a ele. Ele descobriu ali naquela hora. E quando Eliseu manda o cajado por Geazi, ela diz: não, seu cajado não vai fazer nada. Você tem que estar lá. O cajado na cena do milagre não quer dizer que foi o cajado que fez o milagre. Foi o poderoso Senhor que fez o milagre. Mas tinha um cajado lá. Mas não foi o cajado que fez o milagre. E ela entendia isso. Muito bem.
E ela fez questão que ele fosse. Ela colocou ele no problema. Ela tinha agora um problema. Ela colocou ele no problema. Você tem que estar lá. E outra coisa, eu pesquisei também sobre esse negócio de subir em cima, ficar em cima e esquentar. Clinicamente, não faz nenhuma diferença se está morto. Se está morto isso, fazer isso e não fazer isso, não faz nenhuma diferença, Clinicamente não faz nenhuma diferença. Se você subir em cima de um cadáver, será você em cima do cadáver. Acabou. Não faz nenhuma diferença. Não tem nenhuma chance de acontecer alguma coisa. Foi um gesto místico, um gesto simbólico, de transmissão de vida. Um gesto, apenas um gesto. O que eu estou fazendo contigo? Eu estou dando o meu calor, eu estou dando a minha vida, eu estou em cima de você, para você receber isso, mas só um gesto. Clinicamente, não faz a menor diferença. Você pode ir no necrotério, deitar em cima dos defuntos, não vai acontecer nada. Capaz até de você ficar gelado, ao invés dele ficar quente. Ele fez um gesto. Ele creu. Ele pegou a criança, o jovem pelo braço, entregou a sua mãe. E a sua mãe levou o seu filho. Eu gostaria de orar por aquelas pessoas que sepultaram a sua esperança. Não só em um filho, não, mas sepultaram a sua esperança em algum futuro seu. Há coisas no coração humano que a gente acha agora, eu tenho de tudo, pastor. Que nem essa família aqui, eles tinham de tudo. Eles tinham até dinheiro para construir um quarto a mais na família e receber um hóspede quando aquele hóspede chegasse. Eles não precisavam de nada, mas havia um coração ali que precisava. Havia uma mulher ali que precisava. Ela tinha uma dor sepultada. Talvez você tenha uma dor sepultada também. Talvez você tenha um futuro que você não viveu. Um futuro que você resolveu esquecer. Algo que você disse assim, não, isso não é para mim. Eu já sei que isso não é para mim. Mas nesta história me diz o contrário. Essa história diz que não sou eu que determino essas coisas. Essa história diz que não é você quem determina essas coisas. Você precisa só ter esperança. Que um dia passa na tua casa um Eliseu e derrama uma palavra profética lá. E aquilo que hoje está fora de cogitação, aquilo que hoje não está mais no seu horizonte, aquilo que hoje não faz mais sentido para você, você não quer nem mais falar, aquilo que hoje é assim, pode ser possível o contrário. Vamos curvar a cabeça.